Na verdade, nós vamos estar iniciando, as nossas ministrações desse ano. Tivemos culto a semana passada e no outro de adoração, de testemunhos. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para nós, né? Irmãos, olha assim, não é por nada não, mas olha que beleza, irmãos. Olha só, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, né? Que Deus possa... Primeiro eu quero agradecer, os irmãos, por esse presente, né? Era um sonho na minha vida isso daqui, era um sonho. Na verdade era um sonho de eu ganhar mesmo isso aqui, viu, irmãos? Não era comprar não. Sabe, o meu sonho era de ganhar mesmo. Meu sonho era de ganhar. Eu falei, eu não vou comprar não, um dia Deus vai me dar. Amém? Mas glória a Deus, né? Deus presenteou, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Falei para os irmãos aqui quando estava orando com eles, né? É muito bom a gente se alegrar no Senhor, né? Mesmo em tempos difíceis, a gente ter a alegria do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então que nós possamos rir bastante esse ano, que a gente possa comemorar cada pequeno detalhe que aconteceu em nossa vida e orar. E orar e agradecer, né? Por tudo que Deus já tem feito em nós. Eu coloquei o tema dessa mensagem, irmãos, que diz assim: esquecer do sofrimento para prosperar. Amém? Nós precisamos esquecer dos momentos de sofrimento, dos momentos de humilhação, dos momentos de afronta que vem sobre as nossas vidas, nos esquecer das mágoas que nós temos, ter um coração perdoador, amém? Porque quando mais nós possamos liberar perdão para as pessoas, mais a nossa alma, o nosso espírito fica em paz. Então nós precisamos aprender isso, para que nós possamos ter as bênçãos do Senhor de prosperidade liberadas sobre as nossas vidas. E falando sobre isso, irmãos, que nós temos que parar, esquecer do sofrimento para prosperar. Eu me lembro de um homem na Bíblia que tipifica, Existem vários homens, grandes homens na Bíblia, mas tem um especial que tipifica o Senhor Jesus, nas suas atitudes, no seu modo de viver, que foi José do Egito, Foi José do Egito. E antes de eu falar alguma coisa dessa introdução, eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, vamos ler do versículo 50 ao 52. Eu vou ler na NVI, que é uma tradução mais atualizada para nós e mais simples de nós entendermos. Aqui, na minha Bíblia, no meu tablet, diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém, queridos? Então, aqui, depois que José passou por vários momentos na vida dele de adversidades, e depois que ele já estava governando o Egito, como segundo homem do Egito, veio nascer 2 filhos dele, Manassés e Efraim.
E ele, através do nome dos filhos, ele quis deixar registrado o grande milagre que Deus fez na vida dele. O primeiro grande milagre, Manassés. Ele diz: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de tudo, né? E de tudo aquilo que eu passei na casa dos meus pais. Ao segundo filho, ele fala Efraim. Ele dá o nome de Efraim, que quer dizer: Deus me fez prosperar na terra onde eu passei pelo sofrimento. Deus me fez prosperar. Irmãos, então aqui, se os irmãos já leram a história de José lá em Gênesis, se você não leu, leia. Porque José, ele é o personagem que mais tipifica o Senhor Jesus Cristo por conta desse coração dele. José, desde a sua adolescência, Deus tinha colocado no coração dele, em sonho, que ele seria grande, que ele seria a cabeça, não é? Que ele estaria à frente, que Deus ia abençoá-lo, ia fazê-lo prosperar demais. E José sempre foi aquele filho, dentre todos os irmãos dele, os outros 11, né, irmãos, né? Os 10, né? Porque um nasceu depois, né? Que era o mais jovem. Até então ele era o mais jovem, mas depois teve um outro que nasceu. Mas até então, Jacó tinha José como seu filho preferido. Ele tinha um carinho muito grande por ele. E quando ele contou os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele, para o pai e para os irmãos, que ele seria grande, que ele seria a cabeça, isso começou a provocar uma grande inveja no coração dos irmãos, a ponto de que deles quererem matá-lo, não é? E a Bíblia diz que no momento de matá-lo, eles resolveram jogar ele numa cisterna, não é? E eles jogaram naquela cisterna o primeiro grande sofrimento dele, né? E daqui a pouco veio a ideia seguinte: não, vamos vendê-lo para o Egito como escravo. Olha só, aquele menino que tinha sonhos, aquele jovenzinho que tinha promessas de Deus na vida dele, de repente ele é jogado pelos seus próprios irmãos. Olha a dor, querido, imagina o sofrimento. Os próprios irmãos dele querendo afastá-lo do convívio da família, intenção de assassiná-lo, mas depois eles mudam de ideia, jogam ele naquele buraco. De repente veio uma ideia de vendê-lo como escravo. Olha só o sentimento dele: os irmãos querem se livrar de mim, me jogaram nessa cisterna, nesse buraco. Agora de repente eles vêm e me jogam, levam ele, vendem ele como escravo ali para o Egito. E como escravo, olha o que vem acontecendo na vida desse menino. Como escravo, ele vai trabalhar, né, na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, Deus acaba honrando ele ali na casa de Potifar, até o momento né? A Bíblia diz que José, ele era um jovem muito bonito, não é? Um jovem lindo, não é? Imagina um jovem bonito. E um rapaz bonito ali trabalhando na casa de Potifar. E acabou chamando a atenção da esposa de Potifar. E essa mulher queria, a todo custo, ter um relacionamento com ele. A ponto dele, no momento ele entrar ali para servi-la, ela acaba agarrando ele ali no quarto. Ele sai correndo, foge, porque ele não quer fazer nada que seja pecaminoso, nem a Deus, e muito menos também àquele homem que ele estava servindo ali. E quando diz que ele foge, ela fica com as vestes dele, e ela ficando com muito ódio dele, porque ele a desprezou. Ela inventa uma história que ele tentou agarrá-lo. José vai para a cadeia, querido. Olha só o que vai acontecendo com ele. E naquela cadeia, ele acaba passando 14 anos ali dentro. E ali a Bíblia diz que ele é traído pelo copeiro, que falando para ele que quando ele saísse dali da prisão ia falar
né, dos sonhos, falar das revelações que ele teve ali, e ia tirá-lo dali, mas não, ele esqueceu ele ali dentro, e foi esquecido ali, até que Faraó, de repente teve um sonho, e depois ele se lembra que ali na cadeia, né, teve alguém que interpretava sonho, ele acaba interpretando o sonho de Faraó, Deus o tira de lá daquela cadeia. Mas irmãos, imagina só, o quanto que esse jovem, que tinha tantos sonhos na vida dele, tinha sonhos de Deus na vida dele, Deus já tinha prometido tantas coisas para a vida dele, mas esse menino sofreu tantas coisas, até chegar o quê? A bênção na vida dele. Mas aqui ele está dizendo através da vida do seu primeiro filho, Manassés, depois que ele já estava numa situação muito boa, o porquê que ele chegou ali. Primeiro, porque Deus o fez esquecer de todo o sofrimento. Irmãos, nós estamos iniciando um novo ano. Estamos iniciando o ano de 2022. E eu não sei o que você tem de expectativa no ano, porque o ano começou. Na verdade, irmãos, o que muda, o ano não muda. A virada de um ano para o outro não muda nada, a não ser o calendário. O que precisa mudar para nós vivermos um ano diferenciado na nossa vida é o nosso coração. Amém? O seu coração precisa mudar, o meu coração precisa mudar. Não somente acreditar porque o ano mudou, o ano mudou, agora esse ano nós vamos... Não, porque muda, nada muda ao nosso redor se nós não mudarmos primeiro. E José está dizendo aqui com essa mensagem que mesmo antes dele se tornar o segundo homem do Egito, dele prosperar bastante, o coração dele foi transformado e foi mudado. Ele fala: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Nós precisamos ter um ano abençoado. Você precisa esquecer, querido. Igreja, você precisa esquecer do sofrimento que você teve no ano passado e nos anos anteriores. Quando nós esquecermos o sofrimento, quando nós esquecermos as mágoas, porque tem gente que não consegue romper e não consegue viver as promessas do Senhor porque tem um coração que carrega mágoa. E mágoa de anos e anos passados. Tem pessoas que hoje carregam mágoa de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Talvez que alguém te ofendeu, alguém te magoou, alguém talvez te humilhou e você não consegue esquecer isso. Toda vez que vem a imagem dessa pessoa, você sente rancor, você sente mágoa. Isso aí são coisas que nos impedem de viver um ano e uma vida abençoada. Nós precisamos esquecer. Então 2022 não vai acontecer nada diferente do que era 2021, 2020, 2019, porque mudou o calendário. Mas nós precisamos ter um posicionamento para que 2022 seja um ano diferenciado na nossa vida. Precisamos seguir o exemplo de José, que teve tanto sofrimento, tinha tanta promessa de Deus na vida dele, como eu e você temos, mas por conta disso vem a inveja, e pela inveja ele sofreu, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher armou uma cilada para ele, que ele acabou jogando ele na cadeia por 14 anos, foi traído dentro da cadeia. Olha só quanta coisa. Se ele fosse guardar mágoas, querido, José não teria chegado onde ele chegou. Presta atenção nisso. Se José tivesse guardando mágoas dos irmãos, mágoas daquela mulher, mágoas do tempo que ele foi escravo, mágoas do tempo que ele foi prisioneiro, mágoas das pessoas que o traíram, jamais ele iria chegar onde ele chegou. Jamais ele ia prosperar o tanto que ele prosperou. Porque mágoa, ressentimento, sofrimento guardado nos impede de viver o novo de Deus.
Nós precisamos, esse ano, querido, não viver um novo ano. Não somente ter uma expectativa no novo ano, mas eu e você, nós temos que ter expectativa de viver o novo de Deus em nossas vidas. E o novo de Deus na nossa vida, sabe onde ele começa? Começa aqui dentro. Começa dentro do nosso coração. Começa aqui na nossa alma, nos nossos sentimentos. Aí que começa o novo de Deus, começa dentro de nós. Não começa pelo externo, mas começa pelo interno aqui. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. José, ele sempre se lembrava dos sonhos de Deus para a sua vida. Agora, para alcançar esse sonho, ele precisou tomar uma decisão na sua vida. Eu e você, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, de nos libertar do passado. José tomou uma decisão: eu não vou viver preso no meu passado. Porque se eu viver preso no meu passado, eu não vou conseguir viver os sonhos que Deus tem para a minha vida. E não vou conseguir viver os meus sonhos. Então José, ele toma uma decisão. Sabe, quando José chegou ao governo do Egito, antes de vir o tempo da fome, porque os irmãos sabem, né? Que o Egito, através do sonho de José, foi liberado. E José deu uma estratégia para Faraó, e de ter anos de prosperidade, muita abastança ali, porque viria tempos de fome. Então José, antes que veio o tempo de fome, José decidiu passar por uma mudança. Quando nós passarmos por mudança, mesmo que venha o tempo de adversidade, nós não seremos afetados, amém? Isso nós precisamos entender. As pessoas que acabam guardando rancor, mágoas dentro do coração, tristezas, sofrimento, quando vem um tempo como esse que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de desemprego, um tempo de tantas coisas, muitas dessas pessoas são muito mais afetadas, porque o coração dessa pessoa já é um coração que sofre, um coração que se magoa, um coração que se preocupa, um coração que não tem fé, um coração que não consegue viver o novo de Deus. Então José, mesmo no período que ele já estava vivendo, no momento bom, ele decidiu mudar. E a Bíblia diz que ele resolveu usar o nome dos seus 2 filhos para representar a obra de restauração da vida dele, que começou no dia que ele revelou para Faraó o sonho que Faraó havia tido. E Deus deu uma estratégia para ele. Sabe, irmãos, quando nós temos o nosso coração liberado de mágoas, sentimentos, ressentimento, Deus começa a dar estratégias de crescimento para nós. Deus vai dar estratégia de crescimento para a sua vida. Deus vai dar estratégia de como você vai se comportar no seu trabalho, nos seus negócios, com a sua família, sabe? Nos seus ministérios aqui na igreja. Deus vai começando a nos revelar, através do quê? De sonhos, através de algo que Ele coloca no nosso coração, e nós vamos seguindo a nossa vida em prosperidade, e nós vamos vivendo. E aqui José, ele quer representar a vida dele através do nome desses 2 filhos. Então o primeiro filho nasce e ele fala: eu vou colocar o nome de Manassés, porque vai representar: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e daquilo que eu vivi na casa do meu pai. O segundo filho, ele vai representar agora: Deus me fez prosperar na terra do sofrimento, que foi lá no Egito. Deus o fez prosperar. Sabe, irmãos, algumas pessoas estão sendo perseguidas, até mesmo dentro do trabalho. Presta atenção que eu vou te falar. Eu vivi isso. Teve uma época acho que compartilhei um pouco com o Vitor ontem. Teve uma época do meu trabalho que eu era muito perseguido ali. Muito perseguido.
Mas sabe o que eu fazia? Aquilo lá não me deixava me abater no meu trabalho, não me deixava triste, me deixava incomodado, sim. Mas eu sabia o que Deus tinha prometido para mim dentro daquele lugar. Aí, sabe o que aconteceu, querido? Deus, em determinado momento, Deus reverteu a história ali. E eu trabalhei ali durante mais quase 30 anos. E Deus me fez prosperar dentro daquela empresa. Eu não sei o que você tem vivido no seu trabalho. E às vezes você fica aborrecido, fica chateado, fica triste, fica até magoado com a pessoa que está te perseguindo. Mas nós precisamos fazer como José. Não deixa isso entrar no teu coração. O José está falando aqui: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Talvez você tenha sofrido algumas coisas no seu trabalho, mas sabe de uma coisa: se você agir como José, Deus vai fazer você prosperar dentro dessa empresa. Amém? Deus vai fazer você prosperar no meio dos seus familiares. Deus vai fazer você prosperar. Às vezes você está servindo ao Senhor Jesus e é só você na sua casa que serve. E as pessoas ali, talvez seu marido, talvez os seus irmãos, talvez pessoas que convivem com você ali, têm perseguido você, têm zombado de você. Não deixa isso entrar no coração. Não sofra por isso. Você não pode sofrer por essas coisas, porque Deus vai fazer você prosperar na terra que você tem sofrido. Assim foi com José, e assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, quando nasceu o primeiro filho de José, sua vida estava sendo abençoada. Foi que ele percebeu que ele havia se esquecido de todo o sofrimento que ele viveu e das dores que ele sentiu. Sabe, quando nasceu o primeiro filho dele, ele falou: puxa, espera aí, olha quem eu sou. Ele tinha se esquecido. Puxa, mas agora que eu lembrei tudo que eu passei, mas olha onde eu estou agora. Deus me colocou como segundo homem do Egito, abaixo de Faraó. A posição que eu estou. Aí ele percebeu: puxa, sabe, eu esqueci do que os meus irmãos me fizeram. Eu não sinto mágoas dele. Eu esqueci daquela mulher que me fez passar anos na prisão. Eu esqueci do tempo de escravo. Eu esqueci do tempo que eu fiquei preso. Eu fui traído lá dentro da prisão. Olha a posição que eu estou. Agora que eu me dei conta, eu nem me lembrava mais. Você já viveu alguma situação assim? Que parece que na hora é algo que é tão difícil você viver. Está acontecendo tantas coisas. E de repente Deus reverte aquela situação. Aí você fala: puxa, eu já tinha até esquecido daquele lá que eu passei. Tem situação na minha vida, da vida da Evelyn, que às vezes nós sentamos: puxa, parece que foi tão rápido. Demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem uma situação na minha vida que demorou 11 anos. E hoje eu desfruto de uma bênção. Eu falo assim: puxa, eu nem me lembrava daquilo lá que nós passamos, o que nós fizemos, tanto tempo que foi. Não é? Passou. Aí José, nesse dia que nasceu o filho dele, ele falou: puxa, olha quem eu sou. O meu filho está nascendo. Meu filho está nascendo num lar abençoado, num lar próspero. Eu vou dar nome para esse menino. Sabe como? Deus me fez esquecer do tempo da aflição, do tempo de sofrimento. 2022, querido, põe no teu coração, ele pode ser o melhor ano da sua vida. Liberte do seu passado e do sofrimento. Outra coisa que eu quero falar para você: talvez o seu passado foi muito bom e hoje já não é tanto. Tem pessoas que sofrem hoje porque não estão vivendo o que já viveu um tempo atrás. Tem pessoas que falam assim, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão trabalhando em outro lugar: puxa, antigamente sim, eu trabalhava em tal empresa, lá eu ganhava muito bem, lá eu tinha regalias, lá eu tinha tanta coisa. E a pessoa não consegue se alegrar pelo emprego que ela tem hoje, porque fica preso em algo do passado que era bom. Às vezes o que nos prende no passado, amados, não é só o tempo de sofrimento, não. Talvez você hoje sofre porque você hoje vê:
há 10 anos atrás eu trabalhava numa empresa multinacional assim, assim, assado, eu ganhava tão bem, tinha tanta coisa, tinha carro zero, e hoje você sofre, que hoje talvez você trabalhe numa empresa muito mais simples, seu salário é muito mais reduzido, e você fica preso, sofrendo em coisas que você já viveu de bom no passado. Isso também é ruim. Ficar preso em tempos de sofrimento é ruim, mas também ficar preso em tempos bons que passaram e hoje não é tanto, também é ruim. O que nós precisamos saber, querido, é que é o hoje. Deus me fez esquecer daquele tempo. Deus está me dando um novo ano para viver. Querido, presta atenção, Deus está nos dando um novo ano para viver, e não para ficar sofrendo por coisas passadas. Deus é um Deus de presente, querido. Nós precisamos viver o presente, porque o presente é um presente de Deus. O presente, querido, é um presente que Deus está nos dando, para que nós possamos desfrutar desse presente com alegria. Sabe, amados, você vê seu filho, eu sei que no final de ano você deu presentes para os seus filhos, sabe? E como eu dei presente para os meus netos. Mas sabe qual que é a nossa alegria? A sua alegria é você ver o seu filho se alegrando com aquele presente, brincando com ele. É ou não é? Fala a verdade. Não é uma alegria você ver o seu filho brincando com aquele presente que você deu? Ou seja um videogame, ou seja um Xbox, como o brotherzinho ganhou. Eu tenho certeza, quando o Edson e a Erika vê o brotherzinho brincando com aquele Xbox, ele fica feliz, porque ele está desfrutando do presente. Deus também fica feliz quando Ele nos dá um dia e nós possamos desfrutar desse dia com alegria, e sem ficar preso no tempo passado de sofrimento ou do tempo passado que foi bom. Deus quer que você viva feliz nesse dia de hoje. Cada dia que Deus olha para você e fala: meus filhos estão felizes, porque eu estou dando mais um ano, mais um dia para ele viver. Ele está feliz com isso, independente do momento que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo. Precisamos viver um dia abençoado. Isso alegra o coração de Deus, e quando nós alegramos o coração de Deus, Deus se alegra e nos dá mais, e nos dá cada dia mais. E cada dia mais nós vamos ter um ano a cada dia mais abençoado, porque Deus não vai fazer nos esquecer dos tempos de sofrimento. Não fica sofrendo não, querido. Deus está te dando um dia maravilhoso. Deus está te dando um ano maravilhoso, para que você possa viver e desfrutar desse presente. Então aqui ele está dizendo que ele havia se esquecido de todo o sofrimento que viveu. Por isso José chamou seu primogênito de Manassés, com o sentido de esquecimento. Agora, se José ficasse pensando no passado dele, ele não conseguiria ir adiante. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem ir adiante. Não conseguem. Ano após ano, começa e encerra, e a pessoa tem o mesmo problema do ano passado, do ano retrasado, do outro ano, do outro ano, do outro ano, do outro ano. Porque não consegue se esquecer. Agora sim, se José ficasse pensando, ele não conseguiria ir adiante. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás deixei, prossigo para o alvo. Irmãos, eu e você, nós precisamos prosseguir para o alvo. Amém? Nós precisamos prosseguir para o alvo. É por isso que é importante, querido. Isso aqui vai te motivar a prosseguir para o alvo. Tem pessoas que não fazem isso aqui, sabe por quê? O ano passado eu coloquei e não consegui nada. Nada que eu coloquei foi atendido. O ano retrasado, nada que eu coloquei foi atendido. Os meus filhos como estão, a minha casa, tal, é meu trabalho, é meu emprego. E sabe, chega na hora de você fazer os seus alvos de 2022, em vez de você se alegrar e saber que Deus está nos dando uma oportunidade de viver coisas novas e você realizar sonhos, vem um desânimo, você não consegue nem pegar para escrever quais os seus alvos. Esqueça, meu irmão,
Faça como Paulo, esquecendo das coisas que para trás deixei. Se forem boas, amém. Se foi sofrimento, ficou para trás. Prossigo para o alvo. Eu e você, nós precisamos prosseguir para o alvo. Passou. Manassés. Eu quero profetizar a bênção de Manassés sobre essa igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A bênção de Manassés, para que nós possamos seguir adiante. As nossas vidas são marcadas muitas vezes por lutas, por sofrimento, dificuldades, que vão formando cicatrizes na nossa alma. Sabe, queridos, nós precisamos nos libertar e saber, sabe, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? As lutas, os problemas, as dificuldades vão formando marcas nas nossas vidas, mas de uma vez por todas nós precisamos acreditar, sabe, que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, Paulo fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Amém? Tudo se fez novo. Mas onde está esse novo? É no ano? Não, é aqui dentro, no meu coração, é dentro do seu coração, é dentro da sua alma. Nós precisamos crer, sabe, que tudo está se fazendo novo na nossa vida. As coisas passadas já passaram, agora eu quero viver um novo, uma nova vida, um novo projeto, um novo alvo na minha vida nesse ano. Deixa para trás aquilo que já passou, mesmo que foi um passado muito bom. Deus tem algo melhor para nós. Sabe, porque às vezes você não consegue viver algo novo, porque você fica o tempo todo pensando lá atrás que aquilo era bom. Não, Deus tem algo melhor. Melhor agora, porque nós estamos em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida, irmãos. Sabe, é necessário que nós possamos renovar a nossa mente. Em Romanos 12 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, sabe, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós possamos, sabe, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Ele encerra aí assim, que nós não devemos nos conformar com esse presente século, mas transformar o nosso entendimento. Às vezes o nosso entendimento não consegue ver coisas novas, porque a nossa mente é fechada. Tem pessoas que estão na igreja, mas têm a mente fechada para as coisas novas, não consegue abrir a mente que Deus tem algo novo para você. E aqui Paulo está dizendo lá em Romanos 12, né, que nós precisamos ser renovados na nossa mente, não simplesmente o ano, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, sabe, para que nós possamos saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Saber que tudo que Deus tem para você e para mim é bom. O que Deus tinha para José, desde a sua infância, desde o nascimento dele, Deus tinha um projeto maravilhoso na vida de José. Mas se ele fosse um homem que ficasse preso no rancor, no sofrimento, ele não viveria o que Deus tinha para viver. Sabe, amados, não é o diabo que nos impede de viver as melhores coisas de Deus. O que nos impede de viver o melhor de Deus somos nós mesmos. Somos nós. Por conta que nós não renovamos a nossa mente. Porque nós ficamos com a nossa mente presa em algo que tem nos magoado, que nos tem feito sofrer. Renove a sua mente. Seja transformado e viva a cada dia o novo de Deus na sua vida. Amém, queridos? Nossa vida, minha, sua vida só vai melhorar quando nós nos esquecermos de tudo que ficou para trás. Nós precisamos apagar o nosso passado, pois o Senhor diz lá em Miqueias 7,19: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando nós confessamos Jesus na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor
pega o nosso passado, sabe o que ele faz? Ele lança nas profundezas do mar, ele se esquece. Mas às vezes você não se esquece quem você foi. E às vezes você se acha indigno de ser abençoado por Deus. Eu fui isso, eu fui aquilo outro. Deus pode fazer na minha vida? Claro que pode. Porque Deus te renova cada dia, renovou você. O Espírito Santo agora te habita no teu coração. Então você tem direito de filho, de ter direito à herança que Deus tem para mim e para você, e de viver o melhor de Deus nessa terra. Ao segundo filho, queridos, Deus chamou de Efraim, pois ele diz: Deus me fez próspero na terra da aflição. Quando nasceu o segundo filho de José, ele colocou o nome dele de Efraim. Sabe o que significa Efraim, amados? Duplamente frutífero. Nós seremos esse ano duplamente frutíferos. Nós vamos frutificar como igreja. Nós vamos dobrar nós vamos dobrar os membros dessa igreja nesse ano. Nós seremos duplamente frutíferos. Coloque em Deus, fala: Deus, me dá uma vida esse ano para evangelizar, uma vida que eu possa discipular, uma vida que eu possa levá-lo ao batismo desse ano, uma vida que possa fazer parte da família de Deus junto comigo. Então, queridos, se cada um aqui for duplamente frutífero, nós vamos pelo menos dobrar o número de membros dessa igreja aqui. Você precisa pedir para Deus isso. Mas Deus, mas eu não sei pregar. Você não precisa pregar, você só precisa viver o novo de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai te usar, vai falar com você na sua célula, você vai levar visitantes na célula, você vai trazer visitantes na Big Célula, você vai trazer visitantes na igreja, e Deus vai te presentear com uma vida. Pede para Deus, querido, aqui no seu projeto de sonhos. Eu pedi aqui, Deus, dá pelo menos uma vida esse ano, para que nós possamos dobrar o número de membros aqui. Eu quero fazer a minha parte, faça a sua parte, ore. Já imaginou, nós somos aqui praticamente 90, 100 pessoas, no final do ano nós podemos chegar a 200 pessoas quase. Efraim, a bênção de Efraim em nossa vida, nos fazem duplamente frutífero. E você será duplamente frutífero no ministério. Você será duplamente frutífero nos seus negócios. Você será duplamente frutífero no seu relacionamento conjugal. Você será duplamente frutífero onde você trabalha. Você vai ser duplamente frutífero em todas as coisas da sua vida. Eu profetizo a bênção de Efraim sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus, amém? A vida de José havia prosperado grandemente depois que ele interpretou o sonho de Faraó e ensinou a estratégia de guardar mantimentos nos celeiros para o tempo de fome, ao ponto de Faraó dar a José. Olha só que Faraó deu para José. Nós falamos sobre isso uns 2 meses atrás, pois o Marcelinho pregou também sobre isso. Olha que Faraó deu para José, ao ponto de Faraó dá para José o seu próprio anel de autoridade. Vocês lembram o anel de selar? Sabe o que Faraó deu para José? O próprio anel de selar, um anel de autoridade. E você aprendeu aqui há um tempo atrás, o anel de autoridade era o bem mais precioso que um homem poderia ter naquele tempo. Olha só, aquele menino sonhador, aquele menino que era bajulado pelo pai, que era o filhinho do papai, que provocou ciúme nos irmãos, que os irmãos quiseram assassinar, que jogaram naquela cisterna, que depois mudaram de ideia e venderam ele como escravo. Aquele menino que foi escravo para a casa de Potifar, aquele menino que estava prosperando na casa de Potifar, mas aquela mulher queria seduzi-lo, e por ele se manter firme e íntegro diante de Deus, ele não quis nada. Aquela mulher fofocou sobre ele. Aquele menino que foi preso, passou 14 anos na cadeia, esquecido ali. Hoje aquele menino, ele recebe autoridade. Colocaram o anel de selar, o anel de autoridade sobre a vida dele. A importância que esse homem teve, onde Deus o levou. Olha onde Deus pode te levar, querido, onde Deus pode nos levar esse ano. Autoridade.
em Deus, autoridade do Espírito Santo, para onde você estiver, a marca de Cristo em nosso coração, para viver as coisas novas. Deus prosperou tanto o governo de José, que depois, quando houve fome em todas as terras, mas lá na terra do Egito, onde ele estava, não houve falta de alimento, não houve falta de pão. José se tornou tão poderoso, que quando todas as nações iriam pedir alimento lá no Egito, sabe o que eles tinham que procurar? O faraó disse: quem manda sobre isso é José. Quando as nações vierem procurar alimento aqui, mande falar com José. E José que vai decidir para quem ele vai mandar o alimento ou não vai mandar o alimento. Olha só, não é? Olha só. Deus, irmãos, quer prosperar a nossa vida e realizar todos os nossos sonhos, mas nós precisamos nos apropriar do que Deus tem para nós, amém? Creia na promessa do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu não sei como é que foi o seu passado, eu não sei o quanto que você foi envergonhado, eu não sei o quanto que você foi humilhado, o quanto que você sofreu, mas eu sei que em Isaías 61:7 existe uma promessa, que em lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Você vai ter dupla honra. Em lugar onde você foi afrontado, exaltareis, Deus vai exaltar a vossa herança ali, e nós vamos possuir o dobro perpétuo, e a alegria vai se multiplicar na nossa vida. Olha só o que Deus tem para nós. Em lugar da vergonha, eu e você, nós teremos dupla honra. Irmãos, não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, semana após semana nós temos pregado. Não aceite nada menos daquilo que Deus tem na sua vida. Não deixe esse sofrimento passado limitar você. Não deixe as mágoas limitarem você. Não deixem que a bênção do passado limite você de viver coisas novas. Não deixe, não viva nada daquilo, não deixe de viver nada e nada menos daquilo que Deus tem prometido para você. Sabe o que é? Que é uma vida de abundância. Deus prometeu que nós teremos vida e vida em abundância. Pois quem tem a vida abundante, não passa falta de pão, do pão principal, que é a vida de Jesus. Assim como José tinha uma unção de prosperidade, Deus quer abrir portas e confirmar o trabalho das nossas mãos. Amém? Deus fala assim: do trabalho das vossas mãos nós viveremos e nós vamos prosperar. Aquilo que você tem trabalhado, naquilo que você tem feito, pode ter certeza uma coisa: não importa o quanto que você ganha, não importa o que você faz, existe uma promessa, que Deus vai fazer prosperar o trabalho de toda a nossa mão. Amém? Deus vai fazer você prosperar. Se você é cabeleireiro, vai prosperar. Se você trabalha com sobrancelhas, Deus vai prosperar. Se você trabalha numa indústria, Deus vai prosperar. Se você trabalha no comércio, Deus vai prosperar. Se você faz limpezas diárias, Deus vai prosperar. Se você cuida de idoso ou de alguma pessoa enferma, Deus vai fazer prosperar nesse trabalho. Deus vai fazer prosperar-nos. Esse pastoreio, eu tenho certeza, querido, Deus tem prometido para mim. Deus vai fazer prosperar o trabalho da minha mão, da mão da pastora aqui nessa igreja. Nós iremos prosperar. O ministério que vai prosperar, essa igreja vai prosperar, nós vamos prosperar, você com a vida pessoal vai prosperar, todo o trabalho da nossa mão vai prosperar nesse ano, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos, vai prosperar. Você precisa de uma bênção. Deus vai te abençoar em dobro nesse ano. É preciso, irmãos, estou encerrando, e nós vamos cear nessa noite, debaixo dessa profecia de Manassés e Efraim. É preciso passar em 2022 e todos os anos das nossas vidas a partir de agora. É preciso que nós passemos por essas duas bênçãos, para encontrar
e para viver os sonhos de Deus. Eu e você e essa igreja, nós precisamos da bênção de Manassés, amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E nós precisamos também da bênção de Efraim, amém? Avançando para as coisas que estão diante de mim. Vamos prosseguir para o alvo. Sabe, esquecer, sabe o que significa esquecer? Esquecer significa não sentir dor, mesmo que as marcas ainda estejam presentes. Não mais não dói mais. Prosperidade significa, sabe o que? Avançar e crescer. E é por isso que Deus quer, para mim e para você, que nós possamos esquecer das dores do passado, que nos paralisam e que nos impedem de prosseguir adiante com os nossos sonhos. Quantos querem ser libertos do passado aqui nessa noite e prosperar? Amém? Quantos querem? Então declare comigo aqui em alta voz: Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para essa igreja, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. 2022 não vai ser apenas uma mudança de calendário, vai ser uma mudança de posicionamento em nossas vidas. Manassés e Efraim, nós vamos viver debaixo dessa bênção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé ainda, eu quero orar por você. Deus, estenda suas mãos, como estivesse recebendo a bênção de Deus nessa noite. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre essa igreja, sobre cada vida que está aqui nessa igreja, Pai querido, nos ajudando nesse trabalho. Eu declaro a bênção de Manassés sobre esses amados irmãos, que eles não venham ficar sofrendo nesse ano por tudo aquilo que eles viveram no passado, não, Pai querido, que eles venham se esquecer, Pai. Deus, em nome de Jesus, apague da mente, Pai querido, desses amados irmãos, todo o sofrimento passado, toda angústia, toda mágoa, tudo aquilo que tem prendido eles, Pai, que Ele tem impedido eles avançarem. Eu profetizo a bênção de Efraim, de Manassés sobre esses irmãos. E agora eu profetizo também, Deus querido, a bênção de Efraim, que eles possam viver um ano próspero. Todos os anos que vierem daqui para frente, Pai, que eles venham ser prósperos, que haja prosperidade, que haja um novo ano, que esse ano venha ser o melhor ano da vida desses irmãos, em termos de prosperidade, em tempos de viver o amor do Senhor, em tempo de crescerem espiritualmente, em tempo de viverem, Deus querido, as promessas do Senhor. Eu os abençoo, a minha vida, eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Queria que pode sentar, que os amados irmãos já estivessem aqui, para que nós possamos já orar pela ceia do Senhor. Sabe, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos leva, a única coisa que nós não podemos esquecer na nossa vida, é do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós, amém? Porque Ele mesmo disse: façam memória de mim. Então a única coisa que nós não podemos esquecer da nossa vida é a bênção maior que foi conquistada lá na cruz. Pode vir, irmãos, aqui para frente, pode começar a servir. A única coisa que nós não podemos esquecer é que um dia o Senhor Jesus veio a esse mundo e naquela cruz Ele levou, sabe o quê? Todas as nossas dores. Olha só, queridos, lá na cruz, o Senhor levou todas as nossas dores, levou todas as nossas enfermidades, levou todo o nosso pecado, levou todo o nosso passado de sofrimento. E sabe o que Ele falou? Então não fiquem lembrando mais disso, mas lembre-se que eu já venci. E talvez você fique sofrendo por algo que Jesus já venceu há mais de 2000 anos. Então, queridos, agora me dá aqui um pão e me dá aqui o suco.
Então eu queria que os irmãos já estivessem servindo, e nós vamos orar agora, fazer memória daquilo da única coisa que Deus pediu para nós fazermos. Façam memória de mim. Então, se você tiver que lembrar algo na sua vida todos os dias, lembre que Jesus já levou na cruz todo o seu sofrimento. Lembre-se que Jesus já levou na cruz todo o seu passado. Lembre-se que Jesus já levou na cruz todos os seus pecados. Então é isso que nós precisamos lembrar todos os dias, e não ficar lembrando de mágoas, de problemas, de situações, de sofrimento. Não, lembre-se todos os dias que tudo isso o Senhor Jesus já levou na cruz. Se você já pegou, vai ficando de pé, em nome de Jesus. Não sei. Fala com o Vitor. Amém, queridos? Saber que se existe algo na sua vida que você precisa pedir perdão para Deus, você precisa fazer isso. A ceia, querido, é um momento que nós levamos ao Senhor, lá na cruz, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós ferimos e fizemos de errado ao Senhor. Então, querido, o Senhor Jesus já nos perdoou, e o Senhor Jesus agora quer da minha parte, da sua parte, que nós possamos viver em santidade. Lá em Coríntios disse, lá em Coríntios, 2 Coríntios diz assim, Paulo nos diz assim, que nós não podemos tomar a ceia, não é, para nossa condenação. Ele falava assim, porque existem no meio de vocês pessoas que estão tomando a ceia indevidamente, e por isso está vindo morte sobre a vida delas. Mesmo no tempo da graça, nós precisamos nos consertar com Deus, para que nós possamos tomar a ceia em paz. Amém? Então levante suas mãos. Deus querido, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, Deus querido, levou na cruz todos os nossos pecados e enfermidades. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nós sermos igreja, pelo privilégio de nós nos reunirmos todos os meses aqui, Pai, para fazer memória do Senhor. Nós consagramos ao Senhor agora esse pão e esse cálice, ó Deus, que representa o seu corpo e o teu sangue que foi derramado naquela cruz, para a cura e para a remissão dos nossos pecados. Que nós possamos agora, em nome de Jesus, com alegria, poder compartilhar com nossos familiares a bênção do Senhor, em nome de Jesus.